falou, meu nome é Stephanie, eu sou lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Minha orientadora é a professora Rosa Elvira Quispicóio. Eu também sou bolsista do programa PET, Programa de Educação Tutorial, e nosso trabalho é sobre classificação de superfícies fechadas. Primeiro, vou passar uns conceitos básicos para a gente poder entender melhor o que é superfícies, o que são essas superfícies fechadas, e o caso de orientabilidade, porque também vai sair uma equivalência do teorema. Uma motivação, porque nós estamos fazendo essas classificações, porque estudar isso é importante. Os exemplos de superfícies que são mais gerais, mais conhecidas, e ferramentas como a soma conexa e a triangulação que vão permitir nós provarmos esse teorema. E a demonstração, por ser bastante longa, a gente só vai passar aqui os passos e as ideias de como demonstrar esse teorema, que é mais ou menos um algoritmo para demonstrá-lo. Primeiro, aí, o que é superfície? Primeiro, a gente vai definir uma coisa mais geral para dimensão maior, que é a variedade topológica n-dimensional, que é um espaço de Hausdorff, né, também conhecido como espaço separado, que dá dois pontos distintos, nós sempre vamos conseguir vizinhanças aí abertas que vão ser disjuntas. E também esse espaço vai ter outra propriedade, que qualquer ponto que nós pegarmos esse espaço, nós vamos conseguir uma vizinhança aberta desse ponto, que vai ser homeomorfa a um disco unidimensional, como está lá mostrado. Por economia de linguagem, nós vamos falar que essa M variedade topológica aí vai ser só uma N variedade. E no caso especial que a gente está mais interessado, que é o caso N igual a 2 ali, nós vamos chamar de superfície. Agora nós vamos definir o que é uma superfície fechada. Nós definimos dessa maneira por ser mais fácil, por ser nosso objetivo para classificar. Nós vamos sempre observar superfícies compactas e conexas e sem o bordo, sem a fronteira. Esse estudo de classificação também pode ser feito analisando com a fronteira, mas nesse caso nós só estudamos sem a fronteira. E essa superfície fechada, ela vai sempre envolver um volume. Aí no caso a gente tem um exemplo do toro, né? Uma superfície bem conhecida. Agora nós vamos analisar o que é a orientabilidade, como nós estamos definindo e estudando nesse trabalho. Nós estamos pegando uma superfície fechada S e nós vamos dizer que uma superfície é orientável quando toda curva simples, fechada, que nós fizermos ao longo aí, contido nessa superfície S, ela vai sempre existir uma vizinhança irregular que vai ser homeomorfa a um cilindro aberto. Aí no caso, a gente está mostrando a faixa de imóveis que ela não é uma superfície orientável, porque se nós desenharmos aí uma curva fechada simples naquela região em azul, nós podemos ver que não vai ter uma vizinhança irregular, é um cilindro aberto, porque vai ter uma torção ali que está mudando ali a orientabilidade. Agora nós vamos mostrar uma motivação, porque nós estamos fazendo isso e porque essa maneira de classificar é uma maneira interessante, é uma maneira boa de classificar. Primeiro porque classificar é uma coisa que é motivada por qualquer tipo de ciência. Classificar facilita o estudo dos objetos, porque eu tenho infinidade de objetos e se eu classificar ele por umas certas categorias, eu posso analisar em determinada categoria propriedades que todos aqueles objetos que pertencem a essa possuem. Esse tipo de classificação também existe para a variedade, no caso n igual a 1, e se a gente olhar para a fechada, só vai ser o S1. Aí vem uma pergunta, se a gente consegue fazer isso por caso n igual a 1, a gente consegue fazer isso por caso n igual a 2? E a gente consegue. E seria muito mais prático para o nosso estudo se a gente conseguisse, em vez de analisar essa superfície S, que pode ser não muito fácil de se analisar, se a gente pudesse, em vez de analisar essa superfície, analisar um polígono num plano, que é uma coisa da geometria, que todos nós estamos mais familiarizados em estudar. E a gente vai conseguir fazer isso, e também esse polígono vai ter os lados identificados, e vai ser um número par de lados, porque a superfície é compacta, né? E tenho esse teorema de classificação por caso de superfícies fechadas,
ele foi provado por Mobius em 1870, só analisando o caso que as superfícies são orientáveis. Um tempo depois, apareceu outros matemáticos que conseguiram provar por caso não orientável, mas essa prova não estava muito completa, ainda não era tão rigorosa. Mas Max Dehn, ele conseguiu provar por caso não orientável, mas ele admitiu que toda superfície fechada pudesse ser triangulada. Ele não provou isso, mas ele admitiu. Mas só em 1925, Thibaut-Rodel conseguiu provar esse resultado. Então, lá na frente, a gente vai definir o que é essa ideia de triangulação, que é uma ideia bem fácil de analisar. Aí agora vamos mostrar exemplos de superfícies, né? Superfícies fechadas, que vai ser mais ou menos a base do nosso teorema lá, que todas as outras superfícies dadas vão acabar sendo analisadas homeomorficamente com essas daí. Então, eu vou só escrever. Então, a nossa ideia inicial era pegar uma superfície qualquer e analisar através de um polígono no plano como, em vez de analisar aquela superfície. E aí está a esfera S2, nós vamos representar ela por aquele polígono ali de dois lados, que os lados estão sendo identificados aqui por as letras iguais. Quando nós representamos esses lados por letras iguais, nós estamos querendo dizer que aqueles lados vão ser identificados com um processo como de colagem. E aquela forma canônica que nós vamos utilizar bastante, e isso vai ser uma mão na roda para poder provar o teorema, que a gente vai sempre seguir um sentido contínuo na fronteira ali onde esse lado está sendo representado. E ali, no caso, nós vamos percorrer A e depois A menos 1. Então, nós vamos chamar esse jogo de letras, que vai ser bastante importante, de forma canônica. E da esfera, no caso, é essa. Estou escrevendo aqui porque depois vai aparecer várias vezes essas coisas para a gente lembrar. Então, com aquele tipo de colagem ali, que vai identificar o ponto do círculo com um único ponto, vai acabar formando a esfera ali tridimensional ali no exemplo. Agora o tório. O tório também é uma superfície... voltando aqui, eu não falei que a esfera é uma superfície orientável. E a gente vai analisar esses exemplos e também analisar os casos de orientabilidade e o caso contrário. Ali no caso, o tório vai ser representado por aquele quadrado ali. E a nossa representação vamos identificar a parte de cima com a parte de baixo. Através de colagem, nós conseguimos um cilindro aí aberto, né? E depois identificamos os dois lados para obter o tório. Então, percorrendo em um sentido contínuo aí, vai ser A, B, A menos 1, B menos 1. Então, só escrevendo aqui. A próxima superfície aí é o plano projetivo. Nesse caso, ao contrário do tório da esfera, ela não é orientável. O plano projetivo não é uma superfície orientável, porque existe um subconjunto contido aí no plano projetivo, que vai ser o homeomorfo à face de Mobius, e como a gente já falou anteriormente, que ela não é orientável. Nós podemos obter o plano projetivo pelo espaço quociente do S2, identificando cada ponto com a sua antípoda. Então, o nosso polígono aí que a gente está querendo obter no plano vai ser dessa forma, A, nesse caso, porque nós estamos seguindo exatamente o sentido contínuo e da representação lá. Então, o plano projetivo vai ser, a forma canônica vai ser AA.
Mais na frente, nós vamos entender por que nós estamos listando essas três principais aí, superfícies, porque exatamente o teorema de classificação vai acabar indicando através dessas três possibilidades envolvendo o homeomorfismo entre essas. Ali a figura tridimensional, porque é um subconjunto R4. Né? E agora nós vamos introduzir ferramentas para poder demonstrar o teorema. A primeira delas é a soma conexa. Nosso objetivo é, através dessas três superfícies principais, obter outras superfícies que também sejam fechadas e que vão acabar mantendo um certo padrão. Aí a gente vai definir o que é soma conexa. Nós vamos pegar duas superfícies fechadas e nosso objetivo aí são superfícies disjuntas e vamos definir a soma conexa como uma operação topológica que vai ser retirar dois discos de cada superfície. Esses discos vão ser sem fronteira e o próximo passo é identificar, fazer a colagem dessas fronteiras desses discos, independente do tamanho aí do disco retirado, porque vai ser homeomorfo o tamanho do furo, né? E o mais interessante é que essa superfície obtida, que seria aí no caso denotada por aquele jogo da velha ali, que é a soma conexa de S1 e S2, essa operação é uma operação topológica e ela tem certas propriedades que são a comutatividade, a associatividade e o elemento neutro é a própria S2. Então é uma coisa bastante interessante, porque além de nós termos definido aí uma ferramenta que vai ajudar a classificar os teoremas, e ainda ela tem essas propriedades que vão ajudar bastante na prova. E aí tem um exemplo de essa soma conexa sendo realizada em vez de lá nessa superfície que a gente tem, mas lá nos polígonos no plano. A gente retira os discos e vamos obter um lado a mais, fazendo a identificação, nós obtemos aqui um bitório. Então aqui no caso é a soma conexa de dois toros. E a gente já vai começando a analisar que vai mantendo um padrão na forma canônica. Agora a próxima soma conexa que a gente vai realizar é uma também muito importante, que seria de planos projetivos, que no caso vai obter uma superfície fechada bastante conhecida, que é a garrafa de Klein. É uma superfície também não orientável, e aí no caso a gente está mostrando a imagem dela tridimensional, né, porque ela também está mergulhada no R4. E aqui nosso polígono no plano, que é no caso a identificação desses lados, né, A, B, A-1, B. Aí agora, como eu estava dizendo, nosso objetivo era manter um padrão através dessa ferramenta, porque não me adiantaria de nada se nós tivéssemos uma ferramenta nova, fizéssemos o processo com ela e não mantesse nenhum padrão. Mas no caso, e ainda bem, ela mantém um padrão. E a gente consegue provar essas duas proposições por indução, que a soma conexa de n toros mantém aquele padrão lá em cima, e a soma conexa de n planos projetivos mantém esse padrão aqui de baixo. No caso da esfera, né, a gente já mostrou que vai ser o elemento neutro, então não vai mudar independente de quantas vezes você fizer esse processo de soma conexa. Então, só escrevendo aqui. Essa forma que vai ser mantida, que vai ser mais ou menos um jogo de letras que a gente vai conseguir mostrar esse teorema. E agora a outra ferramenta que vai ser a triangulação. Nós vamos, através de uma superfície, fazer um processo de como se fosse uma malha sobre essa superfície, com vários subconjuntos fechados,
esses subconjuntos fechados vão ser finitos, né? O número é infinito, e todos eles vão ser homeomorfos a triângulos no plano. Esse processo vai ajudar bastante a pegar uma superfície triangular e trazer para o plano, vai obter um polígono, e isso vai ajudar nos passos do nosso teorema. Então, como eu disse anteriormente, em 1925, Tibor-Radó provou esse teorema que mostra que toda superfície fechada ela admite uma triangulação. E agora nós chegamos finalmente no resultado principal, que é o teorema de classificação, que vai apenas dar 3 possibilidades para qualquer superfície fechada. Ou ela vai ser homeomorfa à esfera, ou vai ser homeomorfa à soma de toros, a soma conexa de toros, ou a soma conexa de planos projetivos. Então, pensar que esse é um resultado muito forte, porque independente de qualquer superfície fechada que apareça, ela só tem essas 3 possibilidades, ela só pode ser homeomorfa a um dos 3 casos. E como eu disse anteriormente, a prova desse teorema é bastante longa, e a gente só vai mostrar aqui, em 6 passos, uma espécie de algoritmo que, através da triangulação que vamos ter na superfície principal, nós vamos obter o polígono e vamos, a partir nesse polígono, fazer o algoritmo. Não necessariamente como nós passávamos do primeiro para o segundo passo, eu posso voltar, por exemplo, do terceiro, aplicar novamente o segundo passo, e isso vai dependendo dos casos que vai aparecendo. O primeiro passo é a gente já está admitindo que a superfície é fechada e está admitindo também o teorema de Tibor-Radó, que essa superfície tem essa triangulação. Então, nós vamos pegar, triangular essa superfície e cada triângulo desse da superfície vai ser um homeomorfo a um triângulo do plano. Às vezes, esse conjunto de triângulos no plano não vão ser disjuntos, mas a gente vai conseguir, por translação, fazer esses conjuntos serem disjuntos e formar esse polígono D por alguns processos. Mas o objetivo principal é formar esse polígono D no plano, que vai ter um número par de lados, porque a superfície aí é compacta, porque cada lado vai ser identificado. Aí, no caso, na figura, a gente está fazendo uma espécie de triangulação, na verdade, na face do cubo, e nós podemos obter esse polígono D aqui no canto. No caso que vocês olhando aqui para o cubo, aí pensam, mas isso não tem nenhuma vantagem, né? Eu trazer o Sol para cá, um diagrama, mas esse diagrama é muito mais fácil de ser analisado, um diagrama muito mais limpo. E aqui no caso, a planificação do cubo está tudo no plano, está tudo bem, mas pode ser que na superfície não seja tão fácil assim a triangulação. Agora que a gente tem esse polígono no plano D com pares de lados aí, número par de lados, a gente vai classificar esses pares de lados de algumas maneiras. Primeiro, a gente vai definir pares de primeiro tipo e de segundo tipo. Pares de primeiro tipo vão ser do caso que, como no desenho mostrado, vai aparecer as letras iguais, só que com a identificação que a gente põe no expoente, um ao contrário do outro. Por exemplo, aqui A-1, né? Então, a gente consegue, nesse segundo passo, eliminar tipos de pares de lados dessa maneira, que são os pares de primeiro tipo. O que a gente vai fazer? Apenas vamos fazendo deformações aí e identificar os lados até esse lado de primeiro tipo desaparecer. Se a gente conseguir fazer isso nesse polígono D até um ponto que só tenha dois lados, o que a gente vai fazer? A gente vai parar. Então, só vai ter 2 possibilidades. Ou vai ficar com os 2 lados A-1, que no primeiro caso vai ser esfera, ou vai aparecer letras mesmo expoente, que seria AA, e vai dar o plano projetivo. Agora, no terceiro passo, desculpa, depois que a gente conseguiu eliminar os pares de primeiro tipo, que são adjacentes, né? Aqui são só do caso que eles são adjacentes. Quando eles não forem, a gente vai analisar depois. No terceiro passo, a gente vai não eliminar, a gente vai aparecer apenas um representante de cada vértice. Vamos chamar primeiro que os vértices serão equivalentes desse polígono D, quando esses vértices poderem ser
identificados através da colagem, né? Na hora que você for fazer a colagem desse polígono D, eles forem juntar e virarem um único vértice. Então, a gente vai denominar esses tipos de vértices como vértices equivalentes. E a gente consegue mostrar que a gente consegue apenas um representante de cada desses que vão ser equivalentes, que esse é o terceiro passo. O quarto passo é fazer com que, tornar adjacentes qualquer pares de lados de segundo tipo. Os primeiro tipo seriam aqueles que aparecem A-1. A gente consegue eliminar esses lá que são adjacentes no segundo caso. Aqui os casos que são do segundo tipo são aqueles pares de lados que não são do primeiro tipo. E a gente consegue, que vai ser mais ou menos aqui na figura, tá meio claro aí, né? Que são pares de segundo tipo, a gente consegue fazer eles serem adjacentes através de corte, mas esses cortes sempre serão com identificação e assim não vai estragar nenhuma propriedade topológica, né? Podemos dizer. No final, se a gente conseguir fazer que a gente consegue tornar todos os pares de segundo tipo adjacentes e também nós podemos voltar no segundo passo e eliminar os pares de primeiro tipo, no final das contas a gente pode obter a soma conexa de n planos projetivos, porque a gente vai ter mais ou menos aquela forma ali que está ali no quadro A1, A1, A2, A2, AN, AN. Agora, no quinto passo, a gente vai pegar esses pares, tem o segundo passo, os pares de lados que são do primeiro tipo e são adjacentes, a gente eliminou. Os do segundo tipo que não forem adjacentes, a gente consegue tornar eles adjacentes. Agora vão existir pares de primeiro tipo que não são adjacentes, mas a gente sempre vai conseguir tornar eles daquela forma lá. Se C1, C e C é menos 1 e D é menos 1 são os pares de primeiro tipo que não são adjacentes, a gente sempre vai conseguir eles ficarem um entre o outro dessa forma. Que é mais ou menos nessa figura, né? Os pares de primeiro tipo não são adjacentes, através de corte e das colagens, das identificações, nós conseguimos formar essa forma aqui, que seria C, D, C menos 1, dessa maneira. No final, como a gente está pegando pares de primeiro tipo que estão sendo entre um e o outro, está sempre aparecendo o outro, a gente vai acabar aparecendo daquela forma ali, né? Que é exatamente a soma conexa de toros. Então, já está começando a funilando todas as opções que estão aparecendo, estão saindo naquelas três lá. Agora, o sexto passo, que na verdade é mais uma observação, porque se existir pares de primeiro tipo e segundo tipo na figura, a gente vai concluir que exatamente vai ser a soma conexa de n planos projetivos. Isso se dá exatamente pelo esse lema, porque esse lema é um lema assim, muito importante, não tão evidente, porque se você for pensar, como juntando a soma conexa, né, essa retirada de furos e identificando as fronteiras, é muito difícil de analisar assim mentalmente como que eu fazer a soma conexa de um toro com um plano projetivo vai dar exatamente a soma conexa de 3 planos projetivos. Esse é um resultado assim, bastante forte, não é um resultado não é muito óbvio, a prova é um pouquinho longa, mas quem quiser depois saber, eu e minha orientadora, a gente conseguiu destrinchar direitinho as etapas desse lema da demonstração. E assim a gente consegue finalizar, porque as 3 possibilidades, com o polígono D, só relembrando, o polígono D lá no plano, a gente consegue eliminar os pares de primeiro tipo adjacentes, consegue fazer os pares de segundo tipo, que não são adjacentes, tornarem adjacentes, e sempre nesses processos só vai ter 3 possibilidades, ou vai dar esfera, ou vai dar a soma conexa de planos projetivos, ou a soma conexa de tóros. Então, a gente consegue provar o teorema com esse lema final, né, que é o dos últimos casos. E sai uma equivalência aí do teorema, analisando a orientabilidade dessas curvas. A gente pode separar uma superfície fechada, orientável, ou ela vai ser homeomorfa à esfera, ou ela vai ser homeomorfa à soma conexa de toros. Se a superfície for não orientável,
fechada que a gente está analisando, ela vai ser exatamente a soma conexa homeomorfa, né? A soma conexa do plano projetivo com uma superfície orientável, ou a soma conexa da garrafa de Klein aí com uma superfície orientável. Então, esse resultado é bastante importante, bastante forte, né? Que independente da superfície fechada que aparecer, só sabendo a orientabilidade, dá para mostrar como ela é homeomorfa a quem? Aqui, uma superfície que é bem mais conhecida, então o resultado é bastante importante. E o nosso trabalho futuro, meu da minha orientadora, é poder estudar, né, a classificação para caso n igual a 3, que já foi provado aí. Nossas referências é o livro do Mason, que é Topologia Algébrica, que é um livro bastante sucinto e ele requer bastante analisar bastante os dados, ele não gosta muito de falar as coisas, né? É um livro bastante óbvio. E as notas aí do professor Eduardo Collier foi bastante importante para poder entender aquele lema lá de soma conexa de toro com planos projetivos, porque no livro do Mason não estava tão explicado assim, e aí ele mostra por uma equivalência da soma conexa, como realizar, é bastante importante essas notas. Eu quero agradecer o INPA, agradecer a atenção de vocês por terem me ouvido. Muito obrigada.